Alô, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Eu subi antes, fui subindo, porque eu sempre fui muito ansioso. O que me falou meu nome, eu já subi. Olha, primeiro quero parabenizar ao nosso diretor reconduzido, o Hermano, a todas as pessoas que estavam aqui na mesa, também especialmente a Anísia, nossa amiga, nossa professora, nossa presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Dizer da minha satisfação de estar aqui hoje, de ser convidado para esse momento, não apenas pela importância do momento, mas por causa da Sônia também, vou dizer por quê, mas não vou gastar tanto não para dar tempo para ela, mas gostaria de registrar isso. É uma emoção muito grande, é uma satisfação enorme estar nesse momento aqui, esse momento especial, e de poder coordenar essa mesa. Queria registrar, a Anísia acabou falando, mas nós estamos aqui também, a diretoria da Abrasco, aqui presente, pelo Guilherme Franco Neto, um dos vice-presidentes, e eu, e também da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Mental. E, bem, eu vou primeiro falar um pouquinho, não muito, tá, Sônia? Pode deixar que eu não vou... Você me conhece, eu sou objetivo, curto e muito... né? Mentira, tá? Então, a Sônia, assim, para mim é uma honra eu conhecer a Sônia há muito tempo. A Sônia, primeiro, muita gente não sabe que ela é psicóloga, nem sei se ela lembra disso, mas é da nossa área, da área psi, da área da saúde mental. Foi fundamental na toda a formação das bases aí do pensamento crítico também na área da saúde mental, na área da reforma psiquiátrica, né? E certamente no campo da reforma sanitária, mais especificamente. Mas, além de psicóloga, a Sônia, não vou falar o currículo dela, mas é doutora em ciência política pelo IUPERJ, e passou, então, a trazer para a nossa área da saúde coletiva, como tudo, da saúde mental, uma prática de reflexão muito profunda, muito importante, nesse campo da ciência política. Então, quando a Sônia foi daqui do PES-PEP, junto com a Aroca, ajudou toda a equipe a construir esse campo da saúde coletiva aqui na Escola Nacional de Saúde Pública. Em especial, eu gostaria de registrar o NUPES, né? O NUPES, Núcleo de Estudos Políticos, Sociais e Saúde, que eu tive a honra de vir para a escola, a convite da Sônia, do Aroca, para vir para cá. O NUPES foi um grande, importante formador de quadros, Antônio Ivo, tantos outros, eu contei com a Célia, tantas outras pessoas se formaram ali no NUPES. Uma das coisas que me marcou muito, que eu aprendi com a Sônia, é que nós começávamos toda a reunião do NUPES com análise de conjuntura. Nós fazíamos uma análise de conjuntura internacional, depois nacional, depois da saúde do município. Isso era uma prática, e nós contamos, para essas atividades regulares, com pessoas como, por exemplo, a Aroca era nosso permanente ali, né? Mas de fora, o Betinho, Liste Vieira, Cunca Bocaiúva, tantas pessoas. Nós aprendemos essa prática, e isso foi transformador para o NUPES. Eu acho que não é à toa que o NUPES deu tanto quadro, tanta produção, tanta iniciativa saiu do NUPES. A própria área de políticas de saúde da pós-graduação aqui da Fiocruz, da ENS, foi uma ideia nascida ali de juntar profissionais, pesquisadores, professores da área de planejamento com da área de ciências sociais para criar uma outra área, que era a de políticas públicas. Nesse processo da reforma sanitária aqui no Brasil, nunca me esqueço da importância da 8ª conferência, né, que nós nomeamos a Sônia como a musa da 8ª, né, um discurso histórico marcante, até hoje quem vê os documentários, a tonalidade daquela 8ª conferência, quando foi lançado no campo da política pública a proposta do SUS, documento histórico aí publicado, apresentado pelo SEBS a partir do documento feito por professores militantes do SEBS, no livro que a Ana Tereza aí, Pereira organizou, junto com outros profissionais lá do SEBS, 40 anos do SEBS. Quem não tem, o irmão está levantando ali. Você viu, o diretor da escola está levantando o livro. Você vê que isso que é mídia combinada, né, Tereza? O cara levanta o livro, não é nada mais, nada menos do que o diretor recém-reempossado. Então, isso é saber fazer mídia. Tem uma matéria
especial sobre o livro Narrades, cujo editor está aqui, o Rogério. Então, quer dizer, está tudo combinado. E o NUPES e a AIA, então, da 8ª conferência, né, todo esse processo, é muito importante lembrar o papel da Sônia na fundação do SEBS, na fundação da Abrasco e, posteriormente, na refundação do SEBS. Quando ele achava que o SEBS tinha acabado, que não servia mais para nada, a Sônia disse, não, o SEBS é importante hoje, talvez venha a ser, como está demonstrando agora, esse momento que está vivendo, muito mais importante do que foi antes. Sem dúvida nenhuma, junto com a Abrasco, são duas entidades vivas do movimento social em saúde, do movimento social em geral aqui no Brasil. E também no SEBS, quando retomamos o SEBS, refundamos o SEBS, eu tive a honra 2 vezes em relação à Sônia. Uma, quando ela foi para os Estados Unidos, de eu ser o escolhido, né, para ser o diretor, o coordenador do NUPES. E depois, quando ela assumiu o SEBS, de ser convidado para ser editor da revista Saúde Debate. O que eu fiz com muita honra. Conseguimos indexar a revista, levá-la a Cielo, a toda essa padronização, e, com isso, eu completei 20 anos de editor da Saúde em Debate, né? Até que, por motivo de doença, eu me afastei. Mas, no SEBS também, nós tínhamos esse aprendizado regular com a Sônia, todas as reuniões, estou assistindo isso por causa do tema de hoje. Nós começávamos com a análise de conjuntura. E essa prática realmente transformadora é fundamental para que a gente sempre nos pensasse a partir dos elementos, das questões que estão acontecendo no dia a dia, na conjuntura, e que isso fazia com que a gente pudesse sempre atualizar as nossas reflexões, as nossas questões, as nossas estratégias. Então, já falei, eu queria só fazer uma brincadeira, Ana Tereza, o Noronha não está aqui, eu sou lá de Colatina, do interior do Espírito Santo. Então, a gente sempre brigava quando falava a vitória certa. Vitória é a capital do Espírito Santo. E nós, de Colatina, queríamos ter um lugar de capital. Quando a gente falava a vitória certa, falava Colatina também. Então, para não perder o hábito, eu vou falar isso agora. Colatina também. Então, ninguém melhor nesse momento que estão vivendo de impeachment, de golpe. Hoje, agora, está sendo julgado a continuidade ou não desse governo, da gente parar um pouco, sentar aqui e ter como possibilidade de refletir a questão da conjuntura e da saúde com a professora Sônia Fleury. Sônia, nossa musa permanente. Eu queria agradecer, irmão Ari, por me terem me convidado. Voltar aqui é sempre bom. O Betinho dizia que... Eu lembrei tanto do Betinho vindo para cá falar por várias razões. Uma, que ele dizia que falar aqui na ESP era ótimo, que sempre dava certo. Então, era melhor do que ele podia esperar. Tinha um astral aqui nesse lugar e tal, que ele fala. E segundo, porque, em parte, eu aprendi a fazer análise de conjuntura com o Betinho, que tem um livro singelo e bom chamado Como Fazer Análise de Conjuntura. E que fazia aquela análise, uma vez por mês nós nos reuníamos no IBASE, com muita cerveja, para discutir conjuntura. E aí eu aprendi, primeiro, que nas reuniões de conjuntura essa coisa tem que ser feita de uma forma sistemática, não é casual e quando está na crise só. Na crise vem mais gente, em geral, para discutir, mas a gente mediu o termômetro da crise pela quantidade de participantes lá na reunião do IBASE. Mas a importância disso para uma reflexão crítica, para poder balizar nossas estratégias, pensar nossos aliados, nossas alianças, nossos inimigos, como combatê-los. Isso é um trabalho que exige esforço e ser sistemático. E depois, o que a gente introduziu no NUPES copiando o Betinho, que eu acho que é uma coisa mais da Igreja Católica, dessas outras formas de prática de fazer política diferente da acadêmica, é que sempre é bom ter comida. Então, as reuniões de conjuntura mensais, elas eram as reuniões que tinham os verdadeiros banquetes, que a Lígia, a Lenaura, todo mundo trazia aquela coisa. Tinha cerveja também, porque eu acho mantive a tradição escondido aqui, e tinha cerveja. Porque é a ideia de que você vai lá disposto a fazer análise de conjuntura, de compartilhar. A ideia de partilhar o pão e o vinho. A ideia de estar junto, apesar de pensar diferente, e estar ali trocando. Eu acho que essa ideia cristã
né, ela é muito importante na análise de conjuntura. Por isso me sinto um pouco desconfortável estar aqui fazendo palestra, mas, enfim. Né? E tive uma certa dificuldade para vir aqui. Não eram assim, certos obstáculos, não eram... não era de obstáculo, não era obstáculo, errado. Eram mais desafios. 3 tipos de desafio que, ao mesmo tempo, me faziam ter tesão de vir aqui. A falta de tempo, né, um convite muito rápido, e eu com milhões de coisas para fazer, mas, ao mesmo tempo, pensar que o compromisso político com a ENSP, com essa comunidade da Fiocruz, era mais importante. E o que eu estava fazendo, eu tentei ontem fazer uma virada e acabei, era um livro sobre reforma sanitária, teoria da reforma sanitária, que, de certa forma, me recolocava neste universo. É interessante porque nós tivemos a ousadia de fazer aquele livro, Teoria da Reforma Sanitária, lá no NUPES, há muitos anos, e depois essa discussão morreu, da teoria da reforma, e ficou muito sobre o SUS, toda essa discussão durante esses anos todos. E, finalmente, agora, o Jair Nilson para cá, do livro dele, eu participei de inúmeras bancas, de várias disciplinas, de várias instituições, ciência política, saúde, várias, serviço social, em que retomava a discussão do debate da teoria da reforma sanitária. Então, apesar de que muitos deles me criticavam duramente, às vezes com razão e outras nem tanto, eu os convidei democraticamente a fazermos uma coletânea. Custei quase 2 anos, porque me sofria para poder escrever o meu texto, mas ficou pronto ontem. O livro vai ser submetido à editora, espero que saia logo. Tem muita coisa interessante. Então, é uma retomada também de uma discussão que eu fiz aqui nessa escola, no NUPES, e isso me faz abrir um tempo e criar um tempo para vir aqui. Depois, o outro grande desafio é saber o que eu ia dizer, diante de que, já que eu não tenho bola de cristal, né, e estamos num momento muito complicado, que ninguém sabe exatamente para onde vai. Num dia de hoje, que você tem um presidente que está tendo que responder um questionário num inquérito indiciado por corrupção, julgado por crime eleitoral, né, com um ex-ministro foi preso hoje, o assessor estava roubando uma mala com dinheiro e depois está preso também, o coronel estava fazendo obra na casa da filha dele, com restos de campanha. Quer dizer, também esse pessoal, não sei por que faz tanta obra em casa com dinheiro público, porque eu, com meu dinheiro, tenho uma fazenda e tudo, nunca roubei de ninguém, com dinheiro da Fiocruz e da FGV, consegui dos meus salários fazer isso. Mas parece que o pessoal acha que é mais fácil, né, fazer obra com essas coisas. Do outro lado, nós temos o partido que pediu essa impugnação da chapa, né, com o presidente à beira de ser preso, Aécio. E hoje é o principal sustentáculo deste governo que ele estava querendo destituir. E, por outro lado, tivemos o golpe com a deposição da Dilma, e o indiciamento do Lula em vários inquéritos, várias pessoas presas, e, mais que pior ainda, muita coisa ainda pode vir, porque o Palocci disse que vai abrir tudo que ainda não abriram. Então, não é a conjuntura para alguém falar dela, a não ser ficar assistindo televisão, lendo jornal e tal. Né? É difícil a gente entender o movimento dos atores nessa conjuntura tão complicada. Ou seja, desenhar uma cartografia política, mapear os contornos, que seria a tarefa do analista de conjuntura, não está fácil. Por exemplo, quando a Rede Globo muda de lado e, de repente, está no Fora Temer, dá para entender? Quando você tem a Folha de São Paulo fazendo um editorial pelas diretas já, e o Caiado fazendo um discurso violentíssimo pelas diretas já, que são as minhas bandeiras, Fora Temer, né, e diretas já, só que a única coisa que eles não falam é nenhum direito a menos, né, que é onde marca a diferença da gente para eles, né, fica difícil a gente entender o que essas pessoas estão querendo quando pedem direta já. Quem que eles têm em mente, o que eles não querem para evitar na eleição indireta.
são coisas muito complicadas. Isso faz lembrar, na época, a Ana é daquela época aqui com a gente, né? Na época que a gente tinha que ler as entrelinhas dos jornais e o que o ministro de não sei o que o militar, o general falou, e ficava fazendo todas as suposições possíveis para tentar mapear essa arena política e os atores numa ditadura. Agora é mais fácil, porque tem muito mais informação, mas talvez é muito mais complicado, porque tem informação demais, né? Então a gente não sabe o que fazer. E o terceiro problema, assim, com uma dificuldade para vir aqui, era porque as notícias que chegam da Fiocruz, da escola e tudo, depois das eleições, não são muito legais para quem é aposentado da escola e da Fiocruz. Né? Assim, processos rancorosos, fragmentários e destrutivos e tudo mais. Então, por isso também eu vim, né? Para ouvir as palavras do que foram faladas aqui por todas as pessoas, o Hermano em especial. Eu quero realmente parabenizar a Nízia, o Hermano e todos os outros diretores e dizer que nós não podemos reproduzir aqui a divisão que está na sociedade brasileira, de coxinha e mortadela e o que seja, que é uma coisa absurda. Né? Nós temos que... Então, eu parabenizo e faço votos para que a gente consiga se unir. Né? Unir em torno das coisas que fizeram dessa instituição uma potência cada vez maior, que é o compromisso da ciência com a capacidade de usar esses recursos institucionais, né, para transformar a realidade de uma forma em direção a uma sociedade mais justa e mais democrática. Então, eu desejo, irmão, muita luta, muita força e muita união e respeito por todas as pessoas que, em algum momento, foram adversários, mas que são companheiros de luta. Então, é isso que eu desejo a todos nós, porque fazendo essa democracia interna, essa catarse que é uma eleição, né, mas também sabendo reconstruir as bases da coalizão e da governança interna, que nós vamos poder fazer frente a toda essa dificuldade. Então, eu acho que alguns pontos que eu queria levantar, porque eu acho que a vontade é de vir aqui e ouvir todo mundo o que cada um pensa. A gente, mais que saber fazer uma palestra de análise de conjuntura, a gente vem porque tem vontade de conversar sobre a conjuntura, né? Porque, senão, a gente vai sofrer sozinho e fazer um sintoma qualquer. A discussão coletiva, ela também tem esse aporte emocional, para que cada um de nós se sinta inserido num todo, né, num coletivo, e não sofra isso como uma questão pessoal. Essa derrota, esse fracasso, a falta de crença, de expectativa, o descrédito na política. Eu acho que a sociedade está vivendo profundamente essa ideia do descrédito na política. As pessoas querem... Eu quero ir para minha casa, cuidar do meu filho, enfim, fazer a sua vida do cotidiano, porque o resto, todo mundo é igual. Todo mundo é ladrão, todo mundo é igual, ninguém quer saber de nada. Mas é contra isso que nós temos que lutar, apesar da imoralidade da política que a gente vê a cada momento nos jornais. Porque, se nós desacreditamos da política, o que sobra, né, em termos de pensar que nós somos uma sociedade cheia de conflitos, uma sociedade extremamente complexa, e como é que nós vamos transacionar esses conflitos se não for na política? A política é o lugar em que a gente, tendo regras e valores que nós compartilhamos, nós podemos transacionar aquilo que nos faz diferente uns dos outros. E, se nós não tivermos isso, é a barbárie. Então, por maior desilusão que a gente esteja sofrendo depois da democratização, com tudo que veio de lá para cá, né, eu acho que a gente devia reler a conferência da Hannah Arendt, que fala: será que a política, todavia, ainda tem um sentido? Essa conferência, a Hannah Arendt fala de milagres. Ela fala de milagres não no sentido religioso, mas no sentido político. A ideia de que o que transforma o mundo é aquilo que não está previsto.
é aquilo que é o inusitado, que é o inesperado. E a política é isso, é juntar forças para fazer um milagre, no sentido de transformar a realidade. Não aceitar a realidade como ela é, como ela está parecendo que vai ser eternamente, e dizer, a gente pode junto mudar isso. Então, como fazer a sociedade brasileira, a pessoa que eu encontro no ônibus, a pessoa que está do meu lado, o meu porteiro, o meu aluno, pensar que juntos, de alguma maneira, nós podemos transformar isso. Se nós não acreditarmos nessa possibilidade de transformar, nós estamos entregando os pontos. Então, aí eu acho que o principal problema que nós estamos vivendo hoje é um descrédito muito grande da política. As pessoas se mobilizam para ir às ruas, para a manifestação e tudo mais, somos ainda muito pouco. E esse descrédito tem a ver com muitas coisas que aconteceram, Apesar de toda a institucionalidade democrática que nós temos, eleições, justiça, conselhos e tudo mais, nós nos deparamos com essa ideia de que o poder, como dizia Foucault, circula, e ele não está nos lugares onde nós estamos podendo decidir. Então, essa institucionalidade democrática, para que ela serve se ela não conseguiu impedir que todas as práticas patrimonialistas, clientelistas, não republicanas se perpetuassem durante a nossa democracia? Que os cientistas políticos insistem em falar que está tudo ótimo, que as instituições estão funcionando. Está tudo ótimo para quem, cara pálida, Tem que saber que elas estão funcionando, mas funcionam com um viés que não é o viés que nós queremos. Então, é o momento da gente repensar a institucionalidade democrática. Como aprofundar a democracia sem jogar fora nem a democracia, nem as instituições que nós queremos, mas também não ficar defendendo instituições que estão direcionadas para reproduzir uma forma de dominação e de exclusão que nós não queremos. Esse eu acho que é o desafio da política. E que nem os governos neoliberais, nem os governos mais social-democratas conseguiram vencer. Ou seja, eles se entregaram à reprodução dessa estrutura de dominação com os mesmos políticos e os mesmos defeitos de sempre, mudando diferenças entre projetos, se um projeto é mais distributivo, como foi o do PT, ou menos distributivo, do que foi o do... e menos estatizante do que foi o do Fernando Henrique, mas, no entanto, todos se associaram a uma forma de fazer política que reproduz todas as estruturas excludentes e de dominação. Quer dizer, como enfrentar isso? Como refazer a política se nós não conseguimos fazer isso até agora? Eu acho que o que faltou, a pergunta que fica, eu acho que faltou uma cultura política democrática e republicana. Não adianta só criar instituições. É preciso que as pessoas compartilhem valores democráticos, valores republicanos, que tenham uma ética na política, que tenham uma moral. Senão, entra lá e parece impossível que a pessoa não faça isso, porque senão não ganha a eleição, porque senão não tem que trabalhar com a corrupção como parte inerente ao sistema. Eu acho que nós temos que mudar a cultura. É na luta pela hegemonia que nós podemos ou não avançar na democracia e na reforma sanitária brasileira. Eu acho que outro problema que faltou nessa possibilidade de transformação e que a gente tem que rever foi não construir uma coalizão desenvolvimentista e popular capaz de tensionar os interesses do capital financeiro, da mídia, dos grandes poderes e podres poderes. E, nisso, o PT foi muito frágil. A sua incapacidade de politizar as suas ações mais importantes, que foram ações tanto na política externa quanto na redistributiva, foram ações importantes, mas tratadas como nova classe média, como novas formas de consumo, e nunca como construção de uma coalizão política capaz de tensionar. Eu acho que a outra coisa importante que nós também
deixamos passar nesses anos democráticos, que agora volta como se pode aroeira, né? É a incapacidade nossa de tratar a questão do aparelho repressivo. Porque ele, em geral, só atingia pobre, favelado e preto. Então, está lá, a prisão está cheia, é tudo um horror, mas não está tratando. Agora, quando vem para a rua e faz a mesma coisa com a gente, e eu voltei a correr da polícia com 67 anos, quer dizer, é demais, né? Então, a gente começa a ver que já tem palavra de ordem contra a polícia militar, as pessoas já estão discutindo isso, mas nós não discutimos essas questões. Elas passaram ao largo porque nós tivemos uma visão de classe média, de classe superior, que não se preocupou com um problema que é crucial para a democracia, que é direitos humanos. A saúde se afastou dessa discussão dos direitos humanos. E acho que isso é um dos grandes problemas da saúde, porque saúde é vida. Nós não podemos falar de saúde e reforma sanitária só com uma atenção médica quando os hospitais estão cheios de gente que está ferido de bala perdida. Eu acho que a retomar a discussão da vida é a vida para todo mundo, não é só para os ricos, é a vida para os pobres também. E isso tem a ver com a repressão, que é uma repressão classista e que nós temos que retomar essa discussão dessa forma. E depois eu acho que nós tivemos também capacidade de entender e absorver as novas práticas políticas, do rolezinho aos black blocs. Entendeu? O que é isso? Que práticas são essas? Que pessoas são essas? De que lado que eles estão? São meus aliados, estão me atrapalhando na passeata, estão jogando bomba neles, eles fazem uma zoeira danada, vão lá para o enfrentamento, porque é assim que eles costumam lidar com a polícia, mas são atores políticos. Estão aí, estão pautando, estão no jogo e poderiam ou não ser do nosso lado, mas nós temos que olhar para isso e pensar um pouco mais seriamente nos novos atores políticos, tanto esses que têm práticas mais destrutivas, assim, disruptivas, quanto aqueles que não têm. Por exemplo, o surgimento desse que hoje até se chama do sujeito periférico, aquele cara que tem orgulho de ser favelado, de se vestir, de dançar o funk dele, e que não foi porque nós o reconhecemos como tal, não. Quem reconheceu foi o tráfico, outras coisas que reconheceram que eles deviam ter algum valor. E nós precisamos de chegar lá, e não chegamos. Nós estamos atrasados em entender a complexidade da sociedade brasileira hoje para saber não usar esquemas tão antigos só de capital e trabalho e não entender que sociedade que nós estamos, que cultura que nós estamos vivendo. Como é que a gente supera isso? Nós tivemos um momento que a gente achou que poderia superar, tinha uma grande liderança, o Lula, desde Getúlio, Juscelino, não tinha uma liderança assim nesse país capaz de unir diferentes classes sociais, pensar um projeto e tudo mais. As centrais estavam organizadas, havia crescimento econômico, mas houve muitas falhas. Uma corporativização enorme. Então, tudo bem, agora nós estamos retomando a luta política, mas durante muito tempo a Abrasco ficou só defendendo essa área no CNPq, na CAPES, não sei aonde, tudo mais. Ou seja, deixaram de fazer política, e eu estou dando o exemplo da Abrasco porque trata da academia, mas todos os grupos viraram corporativos e foram para as instâncias institucionais de conselhos, de não sei o que lá e tal, para defender os interesses particulares, e não para defender um projeto para o país. Então, a democratização, com a sua institucionalização, contraditoriamente, gerou uma profunda corporativização. Então, os interesses são fragmentados, são mesquinhos e não se somam, podem se conflitar. A outra questão importante que a gente tem que ter sempre em mente, que é muito difícil, é a ideia de que como é que a gente vai redistribuir se o Estado deixou de ser o Estado arrecadador para ser o Estado devedor. Não tem o welfare sem um Estado que seja fortemente arrecadador para poder distribuir. Nós temos uma estrutura tributária absolutamente perversa, mas que conseguem hegemonizar. Você vê aquele patinho lá na frente da Fiesp, todo mundo reclama do negócio de aumentar os impostos, não é isso? Sendo que quem paga imposto é o trabalhador.
Como eles conseguiram que eles que não pagam nada, porque eles não têm salário, eles têm debêntures e outras formas que não pagam, né, estão isentas, como é que eles conseguiram hegemonizar a sociedade para a sociedade estar do lado deles, dizendo que está pagando muito? Claro, essas pessoas estão pagando muito, mas elas estão sob a bandeira daqueles que não pagam. E isso é luta ideológica, é luta política, é contra a hegemonia, e nós não conseguimos, né? Bom, eu vou passar disso aqui já mais para diante das coisas, né? Acho que uma questão importante é a questão da soberania. Eu acho que, sem ter uma coalizão que o sustentasse, sem uma politização das políticas públicas que tensionavam, numa outra direção, o modelo de desenvolvimento, o governo do PT encarou desafios, né, que depois não tiveram conta de sustentar, porque elas afrontam o império. E essa casa tem a ver com isso também, é a soberania da produção de medicamentos, da produção de conhecimento, ou nós vamos todos só publicar em inglês naqueles negócios para ganhar, sei lá, o que, o A, tal, porque ninguém lê, que não tem importância nenhuma para o resto do mundo, mas essas são as formas de acabar com a soberania. Então, a importância da Petrobras, a importância dos BRICS, a importância do BNDES, a importância do banco criado pelos BRICS, isso mudou a geopolítica de uma forma que o Brasil nunca tinha se colocado dessa forma. E isso enfrentou interesses que são interesses do império, né? E que eles estão muito satisfeitos que tudo isso seja destruído rapidamente. Agora, não foi politizado para ter uma coalizão aqui dentro que desse sustentação para que o governo levasse isso adiante. Então, ficou com a brocha na mão. Então, agora, o que nós estamos assistindo? Depois do golpe, né, nós estamos assistindo um frenesi de desmontar a Constituição de 88 em pouquíssimo tempo, porque eles sabem que eles não governariam com essas propostas. Que essas propostas interessam ao chamado mercado, interessam ao capital financeiro, não é isso? Interessam aos capitalistas em geral, mas não interessam à sociedade brasileira. E, por isso, eles não eram eleitos com essas propostas. Então, eles têm que fazer isso de uma forma autoritária e correndo antes que acabe o governo. Então, na área econômica, nós estamos vendo o retrocesso na política internacional, nós estamos vendo um alinhamento com os Estados Unidos em tudo, nós estamos vendo a perda da soberania da Petrobras na exploração de petróleo, desnacionalização e alinhamento, mas, fundamentalmente, a grande mudança da Constituição de 88 foi o capítulo da ordem social. Isso não existia ordem social em nenhuma Constituição que antecedeu a de 88. Ou seja, havia alguns direitos que eram direitos do trabalhador e que estavam na ordem econômica, porque o trabalhador era subordinado ao capital. O vínculo dele com o direito é quando ele está empregado pelo capital. Mas não tinha direitos universais. Então, a grande conquista nossa foi conseguir criar na Constituição de 88 um capítulo que juntou coisas que todo mundo dizia era tudo que não cabia em outro lugar, mas tudo bem. Era onde falava dos direitos da sociedade. E ali está a Seguridade Social, com saúde, previdência, assistência, mas também está meio ambiente, está indígena, está idoso, tem várias outras áreas, cultura, tecnologia, né, que são questões fundamentais para o desenvolvimento sustentável e social da sociedade brasileira. E esse capítulo é que está sendo desmontado um por um. Parece um videogame, eles ficam lá falando pum, agora pum, pum, tentando desmontar toda essa estrutura que foi criada. Então, nós estamos tendo um retrocesso enorme na área de meio ambiente, né, com legalização de terras que foram ocupadas ilegalmente, terras públicas, com as terras indígenas que não vão ser demarcadas, com a exploração de minas em lugares que eram de preservação de floresta. Nós estamos tendo desregulação do uso de agrotóxicos, teto de 20 anos, que lugar nenhum do mundo ousou fazer isso para a área de saúde e educação, e que não vai poder aumentar.
e as reformas sociais. Quer dizer, um bombardeio. Não é que eles tivessem descoberto de bombardear isso agora. Na verdade, desde que a Constituição criou isso, havia tentativas a cada momento disso. E nossa resistência de manter aqueles e desenvolver uma institucionalidade, uma capacidade institucional em cada uma dessas áreas. E agora é tudo. Né? É tudo. E, para encerrar, então, eu gostaria de falar das reformas que nos afetam mais profundamente a saúde, né? Que são as reformas na área trabalhista, na área da Previdência e as mudanças na própria SUS, no próprio SUS e na área de saúde. É claro que a saúde vai ser profundamente afetada, né, pela miséria, pelo fato de que as pessoas estão voltando a ficar abaixo da linha da miséria. Então, aquilo que era chamada classe C está tendo um retrocesso, não era sustentável dessa forma. A saúde vai ser mental e física, vai ser profundamente afetada pelo desemprego. Nós estamos com um desemprego absurdo e um desemprego que chega a perto de 30% quando são jovens, que não veem nenhuma perspectiva para eles. Então, essa situação de empobrecimento, ela tende a piorar. A ideia que se fala o tempo todo, nós vamos sair da crise, é uma saída da crise para os investidores. Tanto que o mercado fica felicíssimo com cada uma dessas medidas, é a saída da crise, mas não é uma saída da crise para a população brasileira. Essa, pelas medidas que eles estão propondo, pode se aprofundar enormemente. Então, a crise pode ser resolvida, dizem que nem assim, mas vamos supor que fosse, mas não é para o nosso lado. A reforma trabalhista, ela propõe, basicamente, que o negociado sobreponha-se ao julgado, à norma, aquilo que é normatizado pela lei, como se isso fosse um grande avanço, que nós estávamos com uma legislação protetora que impede a produção e tudo mais, a competitividade, porque a CLT tem não sei quantos anos. Ora, eu participei lá no Conselhão, quando eu participava disso, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de discussões da maior seriedade sobre isso, sobre a reforma trabalhista, que era o seguinte, eu me lembro de uma discussão lá, era o seguinte, a mulher, a mãe, pode abrir mão do seu período de licença maternidade e negociar isso, porque ela não pode hoje, porque é normatizado. Mas, se isso for o negociado prevalecer sobre o que é julgado, ela vai poder. Então, o que os juristas da área de trabalho diziam, bom, mas esse é um direito individual da mulher ou é um direito da sociedade brasileira? Ter crianças que tenham cuidado da mãe, que estejam sendo alimentadas pelo leite materno, é um direito da sociedade. Então, como é que você vai individualmente ou, através de um sindicato extremamente frágil, que está morrendo de medo de perder o emprego, negociar essas conquistas? Mas é isso que está sendo proposto. Até poder trabalhar em ambiente insalubre, vai poder. Não é? Grávidas e lactantes, poderem trabalhar nisso. E a ideia de que alguns sindicatos pode ser que consigam algum benefício, porque são extremamente fortes. Não é o caso de quase nenhum, porque está todo mundo com dificuldades agora na área sindical. Mas a maioria, você acha que o sindicato da construção civil tem condições de negociar nas mesmas condições que um sindicato de metalúrgico, onde da construção civil pode ser substituído numa greve por qualquer outro no dia seguinte. Então, o que se propunha na época da discussão da reforma trabalhista, era uma ideia de que o que é negociado só poderia ser o acima do normatizado. Você não poderia negociar para baixo do que está normatizado. Mas agora não, é para ser para baixo do normatizado, não tem mais critério. É para acabar com isso e flexibilizar, as relações de tal forma que essa grande luta que a gente faz contra o trabalho em situações similares ao trabalho escravo, ou trabalhos... O Brasil tem
absurdos acidentes de trabalho, que foi uma coisa que vocês aí do SEST trabalharam tanto isso, e foi se perdendo, porque a própria negociação nossa, lá na época da Constituinte, a única coisa que não foram duas coisas que não entraram do que era o propósito do movimento sanitário. A questão dos acidentes de trabalho, algum controle sobre as empresas, e a questão dos fármacos. Todas as duas têm a ver com essa instituição aqui. Mas isso era demais, e o capital foi capaz de aceitar, ou foi frágil o suficiente para ter que aceitar a proposta do Sistema Único de Saúde, mas é isso que dizia respeito às condições de produção dentro da empresa não tem democracia. Dentro da fábrica, a democracia não entra. Mais ou menos foi o recado que nós tivemos na Constituinte. Pode até fazer democracia com política pública, tudo, mas fora da fábrica, que é propriedade minha. E essa ideia da propriedade, que a democracia não entra, né, onde a propriedade é privada, ela é tão forte que a área de habitação, que é hoje a coisa mais importante para as pessoas nas grandes cidades, porque todo mundo urbanizou a sociedade brasileira, ela não entrou na ordem social. Por quê? Porque era da parte do capital, era propriedade privada. Portanto, ela entrou na área econômica. Então, assim, nós ganhamos algumas coisas em termos de política pública, mas o capital não abriu mão em nada do que queria dizer a sua forma de produção. Né? Isso nós perdemos desde lá. Uma retrospectiva para dizer que não é que nós não avançamos, não. Nós perdemos desde lá e agora eles querem piorar muito. E a gente está muito mais frágil hoje, né, porque a bancada de deputados que tem lá é absolutamente favorável a essas medidas. Então, eles querem passar o mais rapidamente possível, de toda forma. Eu acho que essas reformas, mesmo que passem, elas não dão condição de governabilidade a qualquer governo que venha depois, porque elas não têm nenhuma legitimidade. Elas estão sendo feitas com pessoas que são todos eles vistos pela sociedade como criminosos, do presidente da República aos congressistas, né? Bando de criminosos que estão tirando direitos dos trabalhadores. Então, pode ser que passem, mas não governam. Vai criar um problema de governabilidade muito grande daqui para diante, com essas reformas. Da Previdência, eles já estão achando que não dá mais para passar. Então, ao flexibilizar desse jeito as relações de trabalho, criando uma insegurança enorme e um risco, e aumentando o risco do trabalho, além disso, você está criando uma situação de temporalidade na inserção da pessoa no mercado de trabalho, de tal forma que é impossível o jovem de hoje, que tem 30% fora do mercado de trabalho, se aposentar com as condições que a Previdência está lá. Então, se você juntar as duas reformas, a maldade é potencializada. Porque essa pessoa que está fora agora e que vai entrar e vai ficar 6 meses, depois ela sai de um projeto, entra não sei o quê, entra numa outra atividade, sai de novo, essa pessoa não vai conseguir fazer 40 anos de contribuição e não vai se aposentar. Isso. Então, a gente entra na história da reforma da Previdência, que é uma reforma que sempre teve aí a ideia de reformar a Previdência, há alegações técnicas, né? Nós fizemos aquele livrinho, eu e o Jaime, o Em Previdência Social, quando nós trabalhávamos no PES aqui, né? na escola, no 7º andar, a gente fez o livro Em Previdência Social. O que o livro nos mostra, estudando a história inteira da Previdência Social? Que as reformas contra os trabalhadores não foram feitas quando havia déficit fiscal. Elas foram feitas quando a correlação de forças era muito frágil para os trabalhadores. Ou seja, nos anos 30, que chegou a ser abolida, inclusive a aposentadoria normal, passou alguns anos, 3 anos, sei lá, em alguns institutos, sem ter aposentadoria normal, a Previdência estava com as burras cheias, porque as pessoas que tinham contribuído, não tinha quase ninguém aposentado. Né? Mas a correlação de forças numa ditadura era diferente e não podia levar adiante os direitos. Depois voltaram. Né? Então, o que a gente mostrou é isso, quer dizer, a força maior, claro que Previdência tem um sistema atuarial por trás, né? E que tem a ver tanto com condições demográficas, e a transição demográfica vai afetar, quanto com a maturidade do sistema. Quanto mais tempo tem, você tem pessoas beneficiando e não só contribuindo. Mas é uma falácia dizer que nós estamos igual à Europa,
né, porque nós temos a população está vivendo muito mais e porque nós temos muito menos gente contribuindo para a gente beneficiária. Claro que nós temos muito menos gente contribuindo, porque não tem emprego. Se tivesse emprego ou outras formas de contribuição para a Previdência que não fossem só o salário, e isso a Constituinte pelejou para fazer, diversificando as fontes de financiamento, não é isso? Romper essa ideia de que esse direito social tem que ser financiado sob contribuições de salário. Ele tem que também ser financiado, mas nunca exclusivamente. Até porque, nas épocas de crise, o que você menos tem é salário e emprego. E aí acabar com a Previdência nesse momento. É crise necessariamente. Então, ela tem que buscar outras formas de financiar. Tem países que põem, por exemplo, o petróleo, né, como sendo uma forma de financiar a Previdência Social. Não pode ser só sobre o trabalho. Porque, se ela for sobre o trabalho, ela vai ser sempre excludente. Porque nem todo mundo tem trabalho formal. Então, é preciso, para que nós possamos universalizar esse direito a que os idosos tenham algum tipo de amparo, né, independe da contribuição que ele fez. Depende da necessidade, assim como na saúde tem que depender da necessidade. Os direitos sociais têm que depender de necessidades. E a sociedade tem que contribuir. E o que eles querem é reverter essa ideia, que estava até na Previdência se alongando. Você vê, no Brasil, de cada 10 idosos, nós temos 8 que são cobertos por alguma forma de benefício previdenciário. Ou benefício contributivo, ou benefício assistencial. Não sei se vocês já repararam, mas na minha época de jovem tinha velhinho pedindo esmola na rua. Hoje não tem. Porque os velhinhos estão sustentando os jovens que estão desempregados. Porque eles ganham o BPC ou eles ganham a aposentadoria para a qual eles contribuíram. E isso nos diferencia de quase todas as sociedades em desenvolvimento. Isso foi reconhecido como sendo uma coisa importantíssima. Assim como a aposentadoria rural, você tem uma população que produz para a gente comer, o que nós comemos, e que é extremamente vulnerável, porque chove, porque faz isso, porque deu um problema na colheita, que seja, essa população é protegida em tudo quanto é país do mundo. Na França tem enormes subsídios para a área rural, porque ela é fundamental para você comer, para a sociedade poder comer. E aqui eles querem acabar com o que foi o grande avanço de ter a aposentadoria rural, mesmo que a pessoa não tenha contribuído efetivamente para ela, para ganhar aquele benefício, que é uma pensão contributiva assistencial, que foi considerado, até pelo Banco Mundial, um dos maiores avanços, porque ela vai, em geral, para mulheres negras. Então, ela também resolve problemas de desigualdade social. E a Previdência, da forma como está sendo pensada, quando ela... mas a população brasileira está vivendo mais. Está vivendo mais aonde? No Rio Grande do Sul ou em Alagoas? Porque, desde o fator previdenciário, eu até escrevi na época um texto dizendo o fator previdenciário como fator de discriminação racial. Claro, porque se você pega a idade média, não é isso? Os mais pobres e os mais pretos vão estar contribuindo para os mais brancos e mais ricos se aposentarem. É uma inversão. É uma injustiça social, porque aquelas pessoas vão morrer antes. Elas não vão conseguir se aposentar, mas elas contribuíram para que alguém que vai viver 72 anos vai poder, ou 78, vai poder se beneficiar. Então, é preciso encarar o problema da transição demográfica? É claro que é preciso encarar o problema da transição demográfica, mas é preciso encarar isso seriamente e pensar pessoas que têm até um salário mínimo provavelmente vão viver menos. Então, você pode ter uma idade menor para quem tem uma contribuição até um salário mínimo vai beneficiar e outra para quem tem mais do que isso. É mais justo socialmente do que canalizar dinheiro para pobre para a classe média se aposentar, que é o que está sendo proposto. E na área de saúde, para terminar, desde sempre, eu acho que os governos não se comprometeram com o sistema de saúde. A contribuição do gasto social central ele está estagnado. Não sei se vocês conhecem um texto do Tesouro Nacional, que chama Gasto Social do Governo Central. É chocante, porque o Tesouro Nacional apresenta, de 2002 a 2015, o gasto social,
dividindo entre gasto direto e gasto tributário. O que é o gasto tributário? É o que o governo não recolheu, por subsídio, por várias coisas. Eles chamam de gasto também tributário. Então, enquanto o gasto direto em saúde, né, ele se mantém em torno de 1,6% do governo central, 1,6% do PIB, ao redor disso, durante de todo esse período, né, de quase 15 anos, o gasto tributário, ou seja, de exonerações, isenções, formas de não recebimento, duplicou. E duplicou na área de assistência, na área menos de previdência, em todas as outras áreas o gasto, o ritmo de crescimento, né, das desonerações e tudo mais, que afetaram profundamente, foi muito maior. Então, essa restrição, esse constrangimento econômico não pode ser visto só como um problema de economistas, porque eles não entendem que este constrangimento econômico é político. Quando você está restringindo o gasto na área social e aumentando o subsídio, seja para a classe média não pagar imposto de renda, seja para a empresa não pagar IPI, seja pelo que for, você está manipulando a política econômica com direção de classe, com direção que é política. E isso fica claro nos dados mais, assim, coisa do Tesouro Nacional. Eu recomendo que vocês leiam. E agora nós temos esse ministro, que também está na linha de acabar com o SUS. É meio errático, eu acho que ele não é muito inteligente, nem nada, porque ele teria condição de pegar pessoas assim mais... os paulistas do PSDB têm uma linha mais estratégica, que eu vou falar dela, né, os paulistas. Na verdade, é essa história do plano de saúde, né, do plano popular de saúde, que pode atender aos interesses mais mesquinhos e imediatos do setor de seguros e de planos, fazendo planos que não tenham cobertura e que a população, no fim, vai ter que pagar depois, e vai atender a uma necessidade da população, já que ela está estrangulada nas filas do SUS e às vezes, na própria qualidade da atenção. Não é isso? Agora, tem uma proposta que é muito mais orgânica desse setor privado, que tem, até saiu no boletim da Brasco, também aqui do Politécnico, e as pesquisas dele, mostrando assim, há já algum tempo, eu até participei de uma mesa no Instituto Fernando Henrique Cardoso com um cara que era daqui, secretário do Rio de Janeiro, que era um brutamontes, faltou me bater lá na mesa. Agora está preso, ou está com as coisas interditadas e tal. Mas, enfim, eles passarão e eu passarinho, né? Então, esse cara ficou danado lá quando eu falei umas coisas. Mas o outro, que era de São Paulo, que era secretário municipal de saúde, não, foi um cara, companheiro nosso da reforma sanitária e tal, e ele me elogiou, disse, só não falou que eu era abusador não e tal, mas falou que eu ajudei a construir o SUS, essa coisa toda, que o Paulo falou também. Mas disse que eu estava desatualizada, que eu precisava me atualizar, que nós precisávamos fazer a terceira reforma sanitária. Já tinha havido a primeira, criação do SUS, e não precisa juntar. A segunda, que foi esse conjunto de OS e outras formas de contratação, né? E que a terceira reforma sanitária, que era a proposta mais orgânica deles, o André Médici também foi companheiro nosso, defende também essa mesma coisa, bandiu. Para lá. A ideia deles é que a gente, né, crie, em vez do SUS, o Sistema Nacional de Saúde. O que é o Sistema Nacional de Saúde? É você ter uma única rede, público e privada, né, isso junto na suposição, que sempre o André fala, de que há milhões de superposições e que há ineficiência por causa disso. São Paulo já está, o Dória, fazendo esse tipo de coisa, com a ideia de acabar com as filas, né? Primeiro ele fechou a fila, depois ele botou também no setor privado. Se abrir a fila, vai estourar de novo. Mas a ideia é essa, é juntar e criar uma única rede. E, mais do que isso, é dar maior poder de decisão ao setor privado no desenho, na gestão e na implementação da Política Nacional de Saúde. Então, esse é um plano orgânico. A Ilê, não sei o nome dela daqui
do Politécnico tem estudado essas organizações, né, do setor privado, que cresceram na sua organização, segundo ela, depois da Constituinte. Ou seja, quando nós fomos, que o Paulo falou, nós levamos o documento lá no Simpósio de Saúde da Câmara em 1978. 9. Ah, bom. Eu já falo que é 78 para combinar que é uma década. Mas agora você me tirou a década. Não, mas eu vou continuar falando que é uma década. Enfim, 10 anos depois, né, na Constituinte, nós conseguimos imprimir um texto que é muito semelhante ao que nós tínhamos formulado. Neste dia lá quem estava lá? Alguém aqui estava lá no simpósio? Você estava? Eu estava. Ana, Márcio, Ari. Toninho, você estava também? Não. Então, nós estávamos lá. Para mim, aquele foi um momento histórico, porque nós medimos força. Nós, até aquele momento, éramos clandestinos ali, nos reuníamos no sindicato dos médicos, de vez em quando eles faziam greve, a polícia vinha, nós tínhamos que sair correndo, perdemos metade de um livro com aquelas folhas mimeografadas, correndo para a casa do Fernando Sclon com o mimeógrafo e com aquelas páginas, e nos perdeu um pedaço daquela parte do Prévio Saúde que a gente botou no livro, teve que reconstruir. Ou seja, fora o dia que tinha pulga, aí a gente tinha que fazer reunião com as pernas em cima da mesa. Éramos desse nível, nós vamos nos reunir no Congresso, com condições de falar idênticas aos dos empresários. E eu me lembro que eu estava sentado do lado do Mário Hamilton e eu falei para ele, Mário, nós temos mais força do que a gente podia imaginar. Porque eles tinham, cada um daqueles da Federação Brasileira de Hospitais, da Abrange, não sei o que e tal, tinham lá do lado os advogados que ficavam dizendo o que podia, o que não podia, para eles falarem. E nós éramos aquelas pessoas que estavam assim, saindo do meio da clandestinidade ali, né, e discutindo e impondo o nosso programa. Né? Então, foi um momento, eu acho, extremamente importante. Mas nós não nos demos conta disso que essa pesquisadora daqui do Coisa fala, é o seguinte, como eles se atualizaram na sua organização como empresários de lá para cá. Eles perderam ali, mas hoje eles têm uma enorme forma de organização e uma força organizativa, estão costurando isso num instituto, criaram primeiro uma coalizão, depois da coalizão eles criaram um instituto, né, e estão com uma força muito grande para tentar impor uma terceira reforma sanitária, segundo aquele cara lá de São Paulo, que seria realmente acabar com todo o projeto da reforma sanitária. Então, a gente vai ter condições de trabalho precárias, também no setor saúde. Temos um teto que não pode crescer a despesa, que já essa despesa está sendo por baixo, né, porque a gente sabe que o dinheiro, o gasto social, não dá conta, é abaixo do que qualquer outro país tem sistema único, gasta como gasto público, vão estrangulando o SUS de um lado, crescendo a demanda assustadoramente de outro lado, e quando tiver uma merda, aí vem os empresários e dizem assim, a gente tem a solução, que é o Sistema Nacional de Saúde, e apresenta aquilo como a salvação de tudo isso. Diante dessa situação, nós estamos vivendo um período de resistência e de organização, porque nós não podemos só resistir. Nós temos que pensar para o futuro. Qual é o projeto nosso? Nós temos que atualizar esse projeto, um projeto setorial da saúde, mas temos que atualizar o projeto de país. Que projeto nacional desenvolvimentista nós queremos para o Brasil hoje? Que seja soberano, que seja autônomo, que tenha um desenvolvimento sustentável, que seja inclusivo, que seja publicista, que seja universal nos direitos, que garanta isso tudo, mas como costurar isso que está sendo esfacelado. E o que eu percebo nas reuniões que eu estou indo, porque eu acho que está acontecendo reunião para tudo quanto é lá, é como que o Brasil era tão menos complicado que antigamente a gente falava, e também a gente se dedicava mais a fazer análise de conjuntura e fazer essas coisas, a gente falava de vários setores. O pessoal que estava na saúde do trabalhador estava analisando a produção, o outro estava analisando outras coisas. Assim. Hoje a gente ficou muito restrito a entender da especialidade de cada um.
E hoje, para você conseguir costurar uma coisa sentando com os artistas, com a população, com os movimentos sociais, com tudo isso, está muito mais difícil. A gente, cada um fala uma linguagem, não tem uma linguagem comum, e esse é um enorme desafio, construir um projeto comum. Tem aí a Frente Brasil Popular, tem a Frente do Brasil Sem Medo, tem mas tem uma outra frente aí que eu não sei bem qual é. Que é de oposição essa. Bom, e acho que está assim, pululando na sociedade milhões de organizações, grupos e tudo mais. É uma tendência, tem a do Bresser Pereira, né, que lançou o seu manifesto, ou seja, nós precisamos de conquistar o centro, porque senão nós não andamos para adiante com um projeto só de esquerda, porque esse país não é de esquerda. Agora, nós não podemos deixar que ele seja de direita, que ele seja Bolsonaro. Não é isso? Então, nós precisamos de puxar aquelas pessoas que ou não têm uma ideologia muito clara, ou que estão em cima do muro, ou que são de centro, para que venham se aliar a um projeto de reconstrução deste país e de defesa. É claro que, quando a gente fala nenhum direito a menos, isso nos divide, né? Porque os que só querem o fora Temer, ou os diretas já, não querem a reforma da Previdência, querem a reforma trabalhista, querem mudar o setor saúde. Então, nós não podemos abrir mão dessa ideia do direito, de nenhum direito a menos, porque é essa que dá a nossa identidade. Mas nós podemos nos aliar com os outros nas outras coisas. E nos fortalecer na construção de um caminho comum, que vai nos dividir mais para adiante, mas que agora precisa de ser um caminho comum. Como fazer isso? Não sei. Eu acho que ninguém sabe, mas estamos tentando cada um de nós. Eu acho que quem está em instituições tão poderosas como as instituições formadoras, como nós somos de ensino, e com a potência da Fiocruz, né, tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. Porque é claro que a instituição não cria sujeitos políticos, mas ela pode apoiar com todos os seus recursos, ela pode criar espaços de diálogo, ela pode juntar pessoas, ela pode fazer análises periódicas de conjuntura para poder fortalecer as pessoas em cada lugar que elas estão, em cada partido, em onde seja. É claro que os partidos deveriam ser a forma de coordenar isso, mas os dois partidos modernos da democracia nossa, né, tanto o PSDB quanto o PT, eles sequer fazem autocrítica. Não são capazes de ver a esparrela que eles se meteram, né, e continuam defendendo as mesmas propostas e as mesmas lideranças sem rever. O PSDB ele foi um partido democrático e abriu mão da democracia para passar as reformas que ele não conseguiu passar no governo democrático. Ele apoiou o golpe e apoia o governo do Temer para passar, porque ele acha que ele vai ser governo depois que já tiver resolvido esses problemas. Quer dizer, como resgatar pessoas do PSDB, né, que pudessem repensar a questão democrática, que eles foram bandeira disso e agora abriram mão. Assim como o PT foi bandeira da ética na política e abriu mão. Quer dizer, porque sem partido também nós não vamos conseguir, né? E há partidos outros, mas contemporâneos, como o PSOL e outras frentes de esquerda, que nós precisamos de juntar. Agora é uma hora de mobilizar, né, de fazer borbolha, de juntar, de discutir e de nos organizar. Acho que a sociedade hoje está tão molecular nas suas formas de organização que vai ser difícil ter só uma grande frente. Não acredito nisso. Mas acho que a gente pode ter inúmeras outras formas de organização e que se juntem nas ruas, na pressão, na possibilidade de pensar um país, e acho que nós devíamos juntar a tentativa de recuperar os partidos, de organizar frentes políticas, né, com a possibilidade de fazer como o Betinho, na época, convocou. Cada um faz o que bem entende na ideia dos comitês da cidadania. Cada um cria o seu comitê de defesa dos direitos, de democracia, que sejam dentro da sua instituição que você trabalha, que seja no seu bairro, que seja pensar como é que nós podemos juntos sair dessa esparrela que nós estamos metidos.
Obrigado.